Segmentos proporcionais. Quando os segmentos são proporcionais, a gente pode utilizar as mesmas estratégias que utilizamos naquele problema inicial, de razão e proporção. Vejamos aqui essa aplicação da ideia de proporção quando a gente trabalha segmentos. Bom, gente, você sabe muito bem que isso aqui, olha, se você perceber aqui, aqui é um mapa, uma imagem que eu tirei do Google Maps, certo? Onde mostra a localização da escola Terezinha Souza, a nossa escola, beleza? Existe uma determinada distância entre a escola e a rodovia da BR, que vocês conhecem. Esse segmento aqui, eu não sei o valor dele, eu não sei a distância entre a escola Terezinha Souza e a BR. Eu quero determinar isso. Com base nisso, eu deixei aqui uma informação muito útil para você. É uma informação muito utilizada em mapas, quando a gente quer estabelecer uma relação entre a distância verdadeira, certo? E a distância que tem aí no mapa. Porque se você medir aqui, ó, com uma régua, deixa eu colocar aqui a régua, você vai conseguir perceber que esta medida aqui neste mapa está dando quanto? Aproximadamente 7 centímetros aqui na régua, certo? Mas você sabe muito bem que a distância entre a escola Terezinha Souza e a BR não é 7 centímetros, obviamente, mas aqui no mapa é, correto? Bom, gente, existe uma relação de proporção entre essa medida aqui de 7 centímetros, certo? E a distância real entre a escola e a BR, que é o que eu quero determinar. Eu quero determinar a distância real, quantos metros, por exemplo, tem a escola em relação à rodovia. Mas tudo que eu tenho é essa informação aqui no mapa, tá? Mas também tem uma outra informação que está bem aqui no canto. 1 dividido para 4.400. Bom, gente, essa divisão aqui, ela indica a ideia de razão. O que ele está querendo dizer é que essa razão, a razão entre a distância do desenho e a distância real, que eu não sei, obedece uma proporção com essa razão bem aqui. Lembrando que essa divisão aqui, ó, representa a razão, beleza? Bom, gente, você sabe muito bem, olha só o que eu estou querendo dizer. Que existem duas razões. Se eu estou falando de proporção, existem duas razões que vão ser iguais. E eu estou dizendo aqui que essa primeira aqui, ó, que é 1 para 4.400, ela é proporcional a qualquer medida da distância do desenho deste mapa. Eu vou colocar um desenho para indicar o desenho no mapa, a medida de algum desenho, né, de algum comprimento desenhado nesse mapa, e a distância real, tá? Deixa eu colocar aqui um R, distância real. Bom, se eu tenho aqui a distância do desenho que é 7, esse comprimento aqui é 7, então eu vou colocar 7 aqui, tá bom? E a distância real? Eu não sei. E eu posso dizer, tudo que eu posso saber é que existe uma proporção disso aqui em relação a esta razão aqui fornecida pelo mapa. Deu para entender? Com base nisso, eu posso montar essa proporção. Veja só, eu coloquei aqui a distância no desenho que eu medi aqui, certo? Da BR até a escola Terezinha, na rodovia, nesta rua aqui, que vocês já conhecem. Coloquei 7 sobre x. Distância do desenho, distância real, que eu não sei, mas quero descobrir. Mas o mapa, olha só o que o mapa está dizendo. Ele está dizendo que isto aqui, esta razão do desenho para a distância real, obedece à proporção 1 para 4.400. Beleza, ótimo. Então eu posso pegar essa mesma razão aqui, que eu tirei daqui do mapa, e colocar aqui como igual, certo? E aí eu posso aplicar aquele mesmo método que eu expliquei para vocês. De duas razões. Quando duas razões obedecem uma proporção, os resultados delas são iguais, portanto eu posso igualar elas, certo? Diante disso, eu posso aplicar a regra do produto cruzado. Lembram disso? Tá? Começando pelo x vezes 1, né? E depois pelo 4.400 vezes 7. E aí ponho o igual entre eles, tá bom? Vamos lá? Vamos montar? Olha só como fica. 1 vezes x igual a 7 vezes 4.400. Fiz o produto cruzado, beleza? E coloquei o igual entre eles. 1 vezes x dá quanto? X, né? E 7 vezes 4.400 dá quanto? Olha só quanto dá. E não precisou nem mexer, tipo, pegar algum número aqui e passar para o outro lado dividindo, porque aqui já deu o próprio x. Perceberam como foi fácil nesse caso? Aí deu quanto, gente?
x igual a 30.800. 30.800 na verdade, né? 30.800. Bom, você sabe que aqui, ó, eu medi isso aqui com uma régua graduada em centímetros, né? Eu utilizei aqui, ó, 7 centímetros. Portanto, isso aqui, ó, representa a quantidade de centímetros da escola até a rodovia da BR, tá? Centímetros é muito utilizado quando a gente quer medir distâncias grandes? Não, na verdade a gente utiliza, na verdade, ou metros ou quilômetros, tá? Nesse caso, eu vou utilizar metros, tudo bem? Vou pegar esse centímetro aí, tá? 30.800 centímetros e vou converter isso para metro, tudo bem? Pode ser? Olha só quanto é que vai dar. 308 metros, tá bom? Então, diante disso, se você perceber, eu usei os 7 centímetros que eu medi aqui no mapa, peguei essa informação aqui que o mapa a maioria dos mapas já te dá essa informação aqui da escala, estabeleci uma proporção entre essa informação do mapa e essa aqui, essa medida do desenho em relação à medida real, que eu não sabia, e fiz o produto dos meios igual ao produto dos extremos, o produto cruzado, né, que conforme eu tinha falado para vocês, produto cruzado, e fiz a minha conta. Olha só o que eu obtive, 308 metros. E eu precisei ir lá na rua, lá na rodovia, pegar uma trena enorme e tentar, ou uma fita métrica grande e tentar determinar essa medida de lá da rodovia até a escola. Eu precisei fazer isso? Não, eu simplesmente peguei o mapa e utilizei as informações dele estabelecidas. Olha só, ele deu essa informação aqui que foi importante e usei a régua para medir essa distância. Olha só, eu reduzi o meu tempo, eu reduzi o meu esforço que eu teria tentando determinar essa medida por meio da matemática, simplesmente. Tudo bem? Bom, gente, isso são segmentos. A ideia de segmento proporcional está relacionada a essa ideia. Isso aqui é uma aplicação da ideia de segmentos proporcionais. Vejam só que esse segmento aqui de 7 centímetros foi proporcional. Quando eu fiz a razão dele em relação ao segmento real, né, estabeleceu-se uma proporção, certo? E aí eu consegui resolver esse problema. Existem outras situações onde a gente vai trabalhar com segmentos proporcionais, que a gente vai falar. Agora iremos trabalhar a ideia de semelhança de triângulo, mas para isso eu gostaria que você lembrasse daquela ideia de segmentos proporcionais, da ideia de proporção, quando a gente fala de segmentos, correto? Que eu abordei inicialmente. Lembre daquela situação do pacote de bolacha, tá? Que conservava uma relação de proporção, nem sempre, mas eu estabeleci uma relação de proporção entre um pacote pequeno e um pacote grande, certo? Entre como se fosse uma ampliação do próprio pacote, certo? Que aí aumentaria a quantidade de massa, a quantidade de gramas, mas aumentaria o valor do preço. E nelas duas existia uma coisa implícita, que é a relação de proporção entre a quantidade de gramas e a quantidade do preço. Nem sempre isso acontece, mas nesse caso aconteceu. Vocês lembram disso? Pois é. Lembrem também daquilo que eu falei sobre o mapa, que um segmento, se eu tiver, por exemplo, um mapa bem aqui, e eu tiver um segmento bem aqui que eu possa medir por meio da régua, com base naquela informação que fica no canto do mapa, eu posso estabelecer uma relação de proporção entre essa medida do desenho e a medida real que se encontra na vida real, né? Por exemplo, a medida verdadeira em metros ou quilômetros, correto? Então, existe uma relação de proporção, como se fosse também aquela ideia de ampliação que eu vi com vocês no mapa, quer dizer, no pacote de bolacha, correto? Só que aqui, no caso, foi uma redução. Aqui a gente está trabalhando semelhança de triângulo, que é como se fosse a mesma ideia, só que vejam só, se você perceber aqui eu tenho um triângulo pequeno e bem aqui eu tenho como se fosse um triângulo maior, que parece ser a ampliação desse outro triângulo bem aqui. Ou se você perceber de uma outra forma, se você olhar de outra forma, esse pequeno aqui parece ser uma miniatura desse grande aqui, certo? Percebam que se isso é estabelecido, o que é semelhança de triângulos? Eu vou te dizer o seguinte, se você olhar para esses dois triângulos, o que eles têm em comum? Olha só, ângulo de 30 graus, ângulo de 30 graus. Não sei se você lembra de ângulo, mas ângulo é essa abertura aqui, que é medida em graus. Bom, aqui nós temos 30, 30, aqui nós temos 60, 60, e aqui nós temos o ângulo reto, que representa 90, né? 90. 90 aqui e 90 aqui, ó, também, né? Então, esses dois triângulos, eles possuem medidas diferentes, certo? Ó, essa medida aqui é diferente dessa outra medida, e essa aqui é diferente dessa outra medida.
Mas o que eles têm em comum? Eles têm os ângulos internos, os ângulos de dentro, certo? Eles são ângulos iguais, certo? Ângulos de mesma medida. Quando isso acontece, quando os ângulos são de mesma medida, um em relação ao outro, existe uma relação de proporção nos lados. Existe uma relação de proporção dos lados, e eu vou te explicar. Significa que essa medida bem aqui, dividido para essa aqui, vamos supor que aqui é A, vamos supor, qualquer número aí, vamos supor que é A, por exemplo. Não, aqui é B, na verdade, B, né? Porque não pode ser A, porque é uma medida diferente, é bem maior esse B aqui, certo? Essa aqui, se eu dividir isso daqui, A sobre B, isso aqui vai ser igual a medida, vamos supor, C aqui e D aqui, por exemplo. Mesma posição. Aqui, ó, C sobre D. Ou seja, vai ter uma relação de proporção, gente. Vai ter uma relação de proporção entre os lados desses triângulos. Tá bom? Se aqui, por exemplo, for, sei lá, 5. Aqui for, por exemplo, 15. Certo? E aqui for, por exemplo, deixa eu ver, 20. Não, 20 não, é 12. Aqui for 12, tá? Se aqui for 12, aqui, ó, eu posso estabelecer a seguinte razão. 5 sobre 15, tá? Veja que é como se fosse do mesmo lado, olha só. Essa medida está entre 60 e 30 e esta medida aqui está entre 60 e 30 também. Portanto, eu posso fazer essa razão aqui, ó. 5 para 15, tá? E estabelecer uma relação de proporção com as outras medidas. Veja só, essa medida aqui, ó, é 12, né? E essa medida aqui, ó, que é a pequena, eu não disse para vocês. Mas eu posso descobrir, não posso? Aqui eu formei razão entre quem? Entre o lado do triângulo pequeno e o lado do triângulo grande. Olha só, bem aqui, ó. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o pequeno bem aqui, certo? E o do triângulo grande, que é 12, né? Do pequeno eu não sei. Posso colocar X? Pode ser? Essa medida aqui que eu não sei? Pode ser X? Aí eu posso fazer X sobre 12. E eu já afirmei para você que existe uma relação de proporção entre esses dois triângulos. Beleza? Olha só. Então, eu posso pegar essa medida aqui e dividir por esse aqui, que parece o equivalente a ele, né? Esse aqui está entre 30 e 90 e esse aqui está entre 30 e 90. Então, olha só. Eu acabei montando essa razão aqui, ó. X para o lado do triângulo maior, né? O do triângulo menor sobre a medida do triângulo maior. E aí, olha só o que eu posso fazer. Produto cruzado, né? X vezes 15, 15x, deixa eu colocar aqui em cima, 15x igual a 5 vezes 12. Se eu fizer logo essa conta de multiplicação aqui, vai ficar 60, né? 5 vezes 12. X igual, deixa eu colocar bem aqui, x igual a 60. Aquele 15 que estava lá, passa para o outro lado dividindo. Aí vai ficar 60 dividido para 15. Me diz, quanto é que vai dar esse valor? Vai dar 4, né, gente? Olha só. Vai ser 4. Ou seja, esse 4 aqui, ó, é exatamente esse xzinho bem aqui. Percebam que a relação de proporção de triângulos semelhantes, nos ajuda a descobrir medidas que não conhecemos. Portanto, você pode dizer que dois triângulos possuem essa relação de proporção quando os ângulos têm a mesma medida um em relação ao outro. Esses dois aqui são semelhantes? Eu posso estabelecer essa relação de proporção? 60, 60, 50, 50, 70, 70. Sim, eu posso sim. Esses aqui também. Esses outros aqui, ó. Um está dentro do outro, olha só. 60, 50, 70. Agora olha para o maior. 60 nessa ponta do maior, 50 e 70 também. Percebeu? Então existe essa relação de proporção. E toda vez quando isso acontece, um triângulo parece ser a ampliação do outro. Certo? Um parece ser a ampliação do outro. E também, olha só, ou um parece ser a miniatura do outro, né? Ó, parece ser uma miniatura em relação a esse maior aqui. Então, essa é a relação de proporção estabelecida em semelhança de triângulos. Agora veja esse problema de triângulos semelhantes. Nós temos aqui dois triângulos e eu estou afirmando para você que os ângulos são iguais 2 a 2. Eu digo para você que esse aqui, ó, os ângulos de dentro
são iguais, têm a mesma medida que os ângulos de dentro desse outro. Quando eu digo isso, você já conclui que eles são o quê? Semelhantes, e se são semelhantes, eles são o quê? Proporcionais em suas medidas, dos seus lados, correto? E aí olha só o que eu posso fazer. Eu não disse isso daqui, ó. Esse lado x que está entre esse ângulo aqui com um traço e esse 90 graus, ele tem uma certa relação a esse outro, que eu posso já fazer aquilo que eu trabalhei anteriormente, lembra? Você pode fazer uma razão, e sabendo que existe uma proporção, eu posso fazer a seguinte montagem. Eu peguei aqui, ó, 3, 12, e já fiz a razão da medida do triângulo menor, e aqui a medida do triângulo maior. Aqui tem que ser a mesma ideia, uma medida do triângulo menor sobre uma outra medida do triângulo maior. Só que poderiam estabelecer outras medidas por aqui, outra aqui? Poderia, sem problema nenhum. Só que aí eu coloquei somente esses dois aqui e esses dois aqui, tá bom? Deem preferência sempre para formação de igualdades, para formação de proporções, onde existem números e somente um deles seja desconhecido, tá bom? Se, por exemplo, você lidar com outras situações semelhantes a essa, e aqui tiver um x e aqui tiver um y, aí já não vai dar para resolver, aí vai dar problema. Somente dá para resolver quando nós temos somente um x aqui, tá? E o restante é preenchido com números, beleza? Então, como eu vou resolver isso daí? Eu posso fazer o produto cruzado, que eu já expliquei para vocês, e aí vai ficar como? 3 vezes x, 3x. 12 vezes 4 vai dar 48. E aí esse 3 que está acompanhando o x, que está multiplicando o x, posso passar para o outro lado fazendo o contrário do que ele está fazendo com o x. Dividindo, né, gente? Então, ó, ficou 48 dividido por 3. Esse é o x. Mas nós podemos determinar esse resultado, né? 48 dividido por 3 vai dar quanto? 16. Portanto, x é igual a 16. Agora nós vamos falar sobre o Teorema de Tales. O Teorema de Tales é quando nós temos situações onde nós temos retas paralelas, tá? E elas são cortadas por transversais, ok? Bom, toda vez quando elas são paralelas, ó, são paralelas, são retas que não se tocam, gente. Nunca vão se cruzar. Por exemplo, essa aqui, ó, e essa outra bem aqui. São retas paralelas? Não. Por quê? Porque uma hora, se eu fizer a continuação delas aqui, uma hora elas vão se cruzar, ok? Então tem que ser retas, ó. Não tá um pouquinho torto, mas são retas que não se tocam, como essas aqui, ó. Essa aqui e essa outra bem aqui, ó. Tá vendo? E essa outra aqui, ó. Também são paralelas. E o que seriam transversais? Transversais são essas que cruzam, tá? São as travessas. São as retas que atravessam essas paralelas aqui, nesse caso. Aí você pode associar com situações onde você mora, por exemplo, você mora em um bairro, né? E em alguns bairros existem ruas onde são paralelas, né? Ó, por exemplo, no meu bairro tem a rua B, tem a rua C e a rua D. Elas são ruas paralelas, mas existem ruas que são transversais, ruas que cruzam essas paralelas, como a rua principal e a rua que é da feira, por exemplo, aqui do meu bairro, tá? Então, existem retas paralelas e existem transversais. Bom, gente, quando a gente tem esse tipo de situação, nós podemos aplicar o Teorema de Tales, que é um teorema bem interessante que consegue perceber, que aborda a ideia de proporção, na verdade, nesse tipo de caso. Quando isso acontece aqui, essas condições que eu falei para vocês, retas paralelas, cortadas por transversais, eu posso pegar essa medida aqui, ó, dessa transversal, e fazer uma razão entre essa transversal bem aqui, ó. Aqui está dizendo que essa medida é 2, aqui está dizendo que essa medida é 4, aqui está dizendo que essa medida é 6, e aqui está dizendo que essa medida é 3, tá? Ó, eu posso formar uma razão daqui, e eu posso formar uma razão, ó, bem aqui, ó. Tá? E essas razões vão ser iguais, essas razões vão ser proporcionais, essas grandezas. Então, olha só, eu posso escrever como 4 sobre 2 igual a 6, né? A 6 sobre 3. Eu peguei um número do lado esquerdo e montei uma razão sobre
um número do lado direito. Ah, professor, eu posso fazer o contrário? Pode, desde que o que você aplicar aqui nesse primeiro, a ordem, você aplique a mesma ordem aqui no segundo, tá? Aqui eu comecei por esse do lado esquerdo e foi dividido pelo lado direito, ou seja, formei uma razão. Da mesma forma eu fiz aqui, ó, 6 dividido para 3, tá bom? E essa relação de proporção é estabelecida, olha só, 4 dividido por 2 vai dar quanto? 2. 6 dividido por 3 vai dar 2. Portanto, realmente são proporcionais, tá bom? A mesma coisa aqui, só que nesse caso são retos, né? Essas transversais, elas não são tortas que nem essa aqui, ó. Essa aqui é torta, né? Essa aqui é um pouquinho mais reta. Aqui as duas são retas. E vejam só o que aconteceu. Essa medida aqui é igual a essa, né? E essa aqui é igual a essa. Nem preciso fazer a conta para entender que existe uma proporção bem aí. 2 dividido por 3, 2 sobre 3 é igual a 2 sobre 3. Tá bom? Agora nós temos duas situações onde eu posso aplicar o teorema de Tales, tá bom? Para tentar determinar medidas desconhecidas, como essa bem aqui, ó. Nesse primeiro caso, mexendo logo nele aqui, vai ficar como, gente? 4 sobre quem? Sobre 2. Eu consigo formar logo essa razão aqui, 4 sobre 2. Ah, professor, posso fazer 2 sobre 4? Não tem problema, você vai ter que obedecer a mesma ordem aqui, tá bom? Vamos lá, 4 sobre 2 igual, porque forma uma proporção, com 3, perdão, começando por aqui, né? Começando por aqui. Comecei por aqui mesmo também, no primeiro. Então vai ficar x sobre quanto? Sobre 3. Veja só, a relação de proporção que é estabelecida me permitiu fazer essa igualdade, escrever essa igualdade. E agora vai me permitir fazer essa conta para descobrir a medida desconhecida do x. Vamos lá? X vezes 2. 2x. Só lembrando que o 2x é o mesmo que 2 vezes x. Na verdade, essa multiplicação nunca some daí, ó. 2 vezes x. Mas a gente acaba reduzindo a fala para simplesmente 2x. Tudo bem? E às vezes a gente nem escreve esse ponto aqui de multiplicação, tá bom? Então vamos lá. 2x igual para 4 vezes 3 vai dar quanto, gente? Desculpa aí, eu escrevi um pouquinho grande aqui, mas é 12, tá? Vamos lá? Pronto. E agora? O 2 que está multiplicando, o x, passa para o outro lado fazendo o contrário do que ele está fazendo no x, dividindo, né? Então, x vai ser igual a quanto? (12) dividido para 2. Então, ó, x vai ser igual a quanto? Me diz. Ou você pode colocar bem aqui, né? 12 dividido por 2 dá 6. Portanto, a medida desconhecida do x, aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser 6. Tudo bem? Claro que em alguns problemas, eu poderia, por exemplo, num problema, vamos supor, de vestibular, às vezes eles nunca perguntam essa medida aqui. Às vezes eles perguntam quanto vale essa medida toda aqui, ó, por exemplo. Dessa ponta até essa ponta aqui. Aí, com base no que você acabou de descobrir, você vai poder descobrir quanto vale toda essa medida. Aí, no caso, teria que juntar com 4, tudo bem? Enfim, deu para entender. Só o fato de você já saber descobrir o x, para mim já está de bom tamanho, tá? Você conseguiu aplicar o teorema de Tales, tudo bem? Agora a gente vai tentar aplicar o teorema de Tales nessa segunda situação aqui, tudo bem? Vamos lá? 3 está para 2 sobre 4, tá? Eu posso fazer essa razão aqui, ó. 3, tá meio estranho aqui o meu desenho, mas não tem problema não. 2,4, tá? Igual, deixa eu aumentar essa vírgula aqui, pronto. Igual a 4, certo? Está para x sobre x. Pronto. Agora eu consigo, sem problema nenhum, determinar o valor do x bem aqui, tá? Gente, esse desenho aqui, ele não tá fiel, ele não tá legal. Por quê? Olha só, essa medida bem aqui, ela tá um pouquinho mais torta, né? Tá um pouquinho mais torta. Essa medida aqui deveria ser maior que essa medida 3 aqui, correto? Por isso, nem todas as vezes a gente vai estar numa situação onde o desenho é fiel ao que ele está dizendo aqui numericamente, tá bom? Mas a gente tem que sempre tentar ver o que ele está falando.
Ele está falando aqui, que foi o que eu afirmei a vocês, que você vai poder aplicar o teorema de Thales. Portanto, existe uma relação de proporção entre as suas medidas pareadas, né? Uma diferente da outra. Então, vamos fazer a conta. 3 vezes x, 3x, igual a 4 vezes 2,4. Bom, 4 vezes 2,4 vai dar 4 vezes 4, 16, vai 1, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Vai ficar 9,6, tá bom? 9,6. Bom, a partir daí eu posso fazer o seguinte. Esse 3 aqui eu posso passar para o outro lado dividindo, tá? Aí vai ficar x igual a 9,6. Se você já quiser colocar o resultado da divisão, não tem problema. Mas eu gosto de colocar aqui, ó, dividido para 3. Resultado, me diz aí, vai dar quanto o resultado? Vai dar quanto? 3,2, tudo bem? Então, este aqui é o resultado do valor que representa o nosso x, tá bom? Perceba que nesse caso o desenho nem está fiel, olha. Essa medida é muito maior do que 4, olha. Então deveria ser, o desenho ele deveria estar indicando esse aqui como medida menor, né? E não maior. Mas o fato dessa situação ter aparecido, já nos deixa muito amadurecido quanto a outras possibilidades, outras situações que possam aparecer, tá bom? Então, eu acho que vocês compreenderam a ideia do teorema de Thales.